Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós estudaremos um fenômeno associado à temperatura, que é a dilatação térmica dos corpos. Primeiramente, vamos entender o que é essa dilatação térmica. A dilatação térmica é a variação das dimensões de um corpo a partir de uma variação de temperatura. Ou seja, um corpo varia o seu tamanho, seu comprimento, sua área, seu volume, a partir de uma variação de temperatura que ele sofre. Por que ocorre a dilatação térmica dos corpos? Bom, para isso a gente precisa analisar a estrutura microscópica dos corpos. Bom, como nós vimos na aula de termometria, se você não assistiu, recomendo ir lá, um corpo pode ser representado dessa maneira, sendo as bolinhas azuis as partículas e as molinhas vermelhas as ligações. Naturalmente, pelo fato dele ter uma temperatura, significa que as moléculas estão vibrando. Então, significa que se ele sofrer uma variação de temperatura, as moléculas vão vibrar numa maior intensidade. Elas vão ter um maior grau de agitação, uma maior energia térmica. Se elas têm um maior grau de agitação, significa que elas vibram com mais energia, vibram com mais amplitude. Se elas vibram com maior amplitude, significa que o espaçamento médio entre as partículas aumenta. Então, se o espaçamento médio entre as partículas aumenta, o corpo aumenta as suas dimensões. Que nem nós podemos ver aqui. Começam a vibrar com maior amplitude, o espaço entre elas médio aumenta, então elas ficam mais espaçadas e, consequentemente, o corpo também fica mais espaçado. Então, a primeira forma de dilatação térmica que nós vamos ter vai ser a dilatação linear dos corpos. Por que dilatação linear? Alguns corpos possuem uma das dimensões muito maior do que as outras, como por exemplo esse pincel aqui. Ele vai ter o comprimento muito maior do que o diâmetro, ou o raio, né? Então quer dizer que apesar dele dilatar em todas as direções, né? Ele vai dilatar aqui, só que a dilatação dessa dimensão aqui, ó, vai ser muito menor do que a dilatação dessa dimensão aqui. Então a gente despreza a dilatação de outras dimensões quando uma delas prevalece sobre as outras. Então, se eu variar a temperatura de um corpo, ele vai dilatar. Vamos então pegar essa barra aqui para analisar a dilatação térmica dela. Então olha só, ela tinha esse comprimento inicial, passou a ter esse comprimento final com essa variação de temperatura aqui. Como podemos mensurar a dilatação térmica dela? Bom, faremos da seguinte maneira. A gente vai mensurar analisando essa grandeza aqui, ó, que vai ser a variação do comprimento. Como a gente já viu em outras aulas, como por exemplo as de cinemática, variação de qualquer grandeza é o valor final da grandeza menos o valor inicial. Ou seja, o ΔL é igual a L menos o L0, por definição. Então, iremos mensurar a dilatação analisando o ΔL. Mas dessa forma aqui, ó, eu precisaria saber quanto que vale o comprimento final. Eu quero prever o comprimento final. De que forma eu posso pensar isso? Primeiramente, eu vou pensar no ΔL como sendo a grandeza que eu quero mensurar. E vou falar que ela vai ser igual ao quê? Vamos pensar então quais são os parâmetros que vão influenciar a dilatação de um corpo. Primeiramente, olha só, lembra lá do desenho que eu fiz sobre as partículas de um corpo? Quanto mais partículas tiver esse corpo, mais ele vai dilatar, né? Porque cada ligação vai representar um pouquinho dessa dilatação. Então, quanto mais partículas, eu me refiro a qual é o tamanho do L0 do corpo. Então, a dilatação depende do comprimento inicial. Como é uma dilatação térmica, obviamente, depende da variação da temperatura. Nós também temos um terceiro parâmetro, né? Ele vai ser chamado de coeficiente de dilatação linear. Então esse alfa aqui, ó, é o nosso coeficiente. Então alfa é o coeficiente de dilatação linear.
Esse coeficiente de dilatação linear depende do material que essa barra é constituída, por exemplo, né? Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser latão, pode ser cobre, pode ser platina. Então, isso é o que define o material que nós estamos analisando. Vamos então entender um pouquinho melhor desse alfa, né? Olha só, como eu acabei de escrever, vou falar que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Olha só, isolando o alfa, nós podemos falar que ele vale ΔL sobre L0 ΔT. Qual que seria a unidade, né? A unidade seria variação de comprimento é dada em metro ou qualquer unidade de comprimento. Comprimento inicial também é dado em metro. Variação de temperatura, graus Celsius. Então quer dizer que isso equivale a graus Celsius a menos 1. Então a unidade do coeficiente de dilatação linear é graus Celsius a menos 1. Pode também aparecer Kelvin a menos 1. Qual é a diferença? Nenhuma. Basicamente, ao se tratar de uma variação de temperatura, como nós vimos na aula de termometria, a variação de temperatura do Kelvin é correspondente à variação de temperatura em graus Celsius. Ou seja, se eu vario 100 graus Celsius de um corpo, eu também estou variando 100 Kelvin deste corpo. Então, a unidade do alfa vai ser graus Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1. Beleza? Quando um corpo dilata, ele vai variar as dimensões para todos os lados. Então ele vai dilatar para fora assim, né? Então esse lado vem para cá e esse lado vem para cá. Quando eu coloco essa representação, eu estou colocando ele na parede, então ele não pode avançar na direção da parede, né? Então quer dizer que eu estou pensando na dilatação sendo toda nessa direção. Uma aplicação dessa dilatação linear vão ser as lâminas bimetálicas, né? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar duas lâminas de materiais diferentes e vou colar uma na outra. E prendê-las aqui na parede também, né? Então o que acontece? Quando elas vão dilatar, uma vai dilatar mais do que a outra porque são de materiais diferentes. Só que como elas estão coladas, isso vai ter um efeito significativo para a situação. Vamos imaginar então aqui, ó, duas situações. A primeira situação. Eu vou esquentar, então eu vou aumentar a temperatura. Então a temperatura vai ser maior, então o ΔT vai ser positivo. Então, e eu vou pensar que o alfa1 vai ser maior que o alfa2. Beleza? Se o alfa1 vai ser maior que o alfa2, eu posso pensar aqui, ó, que ao dilatar mais do que o 2, o 1 vai ter que dar um jeito de continuar colado no 2. Então vai ficar com essa forma aqui, ó. Então o corpo encurva para baixo nessa situação aqui. Se for o contrário, se for uma variação de temperatura ainda positiva, só que agora o alfa2 ser maior que o alfa1, a situação vai ficar exatamente o oposto. Então o 2 vai dilatar mais, então ele que vai conduzir a curvatura da lâmina. Ficando mais ou menos assim. Então, que nem a gente pode ver, ó, o de maior comprimento vai ficar por fora na curvatura. Beleza? Se no aumento de temperatura os corpos aumentam as suas dimensões, significa que os corpos têm que reduzir suas dimensões quando tem a redução de temperatura. Vamos ver aqui então mais duas situações, a 3 e a 4, na qual nós temos uma variação de temperatura negativa. Ou seja, a temperatura cai. ΔT negativo e alfa1 vai ser maior que o alfa2. Ao ter esse comportamento, nós podemos ver aqui, ó, que quem dilata mais
também contrai mais caso seja resfriado, né? Então, como um vai ser maior que o 2 e um vai sofrer uma mesma variação de temperatura, significa que ele vai contrair mais. Ele vai contrair mais do que o 2. E o 2 vai ficar com um comprimento maior do que o 1 nessa situação. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, como vocês podem ver, o 2 vai ficar com um comprimento maior do que o 1, porque o 1 contraiu mais do que o 2, já que o alfa do 1 é maior que o alfa do 2. E na situação 4, de forma análoga, com uma variação de temperatura também negativa e o alfa 1 menor que o alfa 2, vamos ter a situação da seguinte forma. O alfa 2 sendo maior, o que nós podemos falar? Que ele vai contrair mais também. Ele contraindo mais, significa que ele vai ficar curvado nessa direção por ser o menor. Então os dois contraíram, só que o vermelho contraiu mais, o 2 contraiu mais. E por estar maior, o 1 fica por fora na curvatura. Beleza? Uma aplicação muito cotidiana da dilatação linear vão ser essas juntas de dilatação. Corpos muito extensos vão dilatar muito quando ele sofre uma variação de temperatura. Pode ser baixo o quanto for o coeficiente de dilatação. Pode ser um material que não dilata quase nada, tipo concreto. Ou então, pode ser um material que também dilate muito, como ferro. Qualquer variação provoca uma dilatação. Por que eu falei de concreto e ferro? Porque eu estou pensando basicamente em componentes estruturais. Então, por exemplo, um viaduto ou uma linha férrea, né? Eles vão ter uma dimensão muito grande. Por mais que percentualmente o concreto dilate pouco, eles vão sofrer uma dilatação muito significativa se comparada com o comprimento de alguns corpos. Então, um viaduto aqui, ó, preso, desse lado e desse lado, uma ponte. O concreto, ele, por ter pouca resistência, ele poderia quebrar facilmente se dilatar aqui. Ele tenta dilatar, não consegue, então ele quebra. Ele vai ter que dilatar por alguma forma, né? Então ele vai quebrar aqui. E isso seria uma falha catastrófica, né? Então o que a gente faz nisso, né? A gente faz o seguinte. A gente elimina alguma dessas partes para que o concreto consiga dilatar nesses espaços aqui. Então, em vez de ganhar 1 metro e quebrar, ele ganha 1 metro e volta a preencher esses espaçamentos curtos. Isso que nós estamos vendo aqui são as juntas de dilatação. Pensando numa linha férrea que tem uma extensão muito grande, cada trecho tem que ser dividido, né? Da mesma forma que nós temos aqui. Então, se você por acaso tiver como visualizar isso, você pode ver que tem espaçamentos entre os vários comprimentos de trecho, né? Então, esse aqui, ó, também são as chamadas juntas de dilatação. Ao invés de dilatar e começar a quebrar, a deformar, pelo fato de ela não ter espaço para dilatar, eu faço ela dilatar exatamente nesses espacinhos aqui. Para que em qualquer dia, nas temperaturas que nós estamos pensando no cotidiano, né? Nós não vamos pensar que vai chegar a 100 graus Celsius, isso nunca no cotidiano. Esses materiais consigam dilatar sem ter falhas, arriscando, por exemplo, vidas humanas. Ou até mesmo prejuízos materiais, né? Pessoal, nesse vídeo nós vimos a primeira parte de dilatação térmica. No próximo vídeo desse assunto, nós veremos o restante dessa matéria. Quero agradecer cada um de vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, dê um like aí, compartilhe com os amigos, comente o que você achou mais legal. Se você for novo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.